Evangelho de João, 5, de 1 a 14. Maravilha? Podemos ler em nome de Jesus? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Eles esperavam o quê, irmãos? Muito bem. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quanto tempo o paralítico estava ali, irmão? Pouco tempo, né? Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a maca e ande. Obediente, paralítico, né, irmão? Bem obediente. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Quem curou ele, irmãos? E quem cura? Amém, glória a Deus. Só até aqui. Você pode fechar a palavra de Deus, a Bíblia. Se você quiser mantê-la aberta também, pode ficar à vontade. O pastor não vai brigar, tá bom? Irmãos, tempo longo esse, à espera da cura do paralítico, né? Então, falar de tempo numa época dessa é até uma coisa bem discutível, porque tudo hoje se gira em torno de tempo. Hoje, as pessoas querem comprar, nós compramos, não é verdade? Com um clique, é muito rápido. O micro-ondas parece que daqui mais um tempinho ele vai ficar ultrapassado. Já existe coisa muito mais rápida. A internet, que era aquela AOL, que você discava, era uma maravilha, depois foi avançando, e cabo, fibra, disso, daquilo, tudo fica mais rápido, e você reclama daquela que está rápido, já não é mais rápido. E as pessoas reclamam dessa forma e conversam sobre o tempo. Hoje, os carros, uma rapidez, eu testei o carro do irmão, 2 irmãos aqui da igreja têm carro elétrico, eu fiquei abismado. Você toca no pedal, no acelerador, o carro voa. Anda muito rápido, é até perigoso. Aí vem a discussão, mas e o tempo de carregar? Mas aí o carro é rápido, mas o tempo, é sempre uma preocupação com o tempo. Se fala muito de tempo. O tempo hoje é uma questão, ninguém quer mais gastar tempo. Esperar, já ninguém tem muita paciência. Ninguém quer sair de casa para comprar. Malls fechando, lojas fechando, porque ninguém vai para a loja comprar. Você vai na Amazônia, pimba. Com esse, daqui a pouco vem a conta bem alta, né, irmão? Cuidado que o negócio pega por causa do tempo. Então, falando de tempo, vamos falar desse paralítico que esperou 38 anos para ser curado. O texto que acabamos de ler, irmãos, é um texto muito conhecido, identificado como o paralítico do tanque de Betesda. O texto relata a história da cura de um paralítico que há 38 anos estava à margem do tanque de Betesda à espera de uma cura, de um milagre. É um tempo longo, se nós pensarmos aqui, analisarmos, eu estou à espera de alguma coisa, de um milagre, 38 anos é um tempo longo. Eu, por exemplo, tenho 40, vou chegar a 40 anos, 38 anos, eu tenho 38 anos de América, morando aqui na América, vou fazer 61 anos. Cheguei aqui novinho, irmãos, eu não tinha cabelo branco, não. Tanta coisa que se passou, tanta coisa que mudou, os cabelos caíram, voltaram cabelos, entendeu? E foi investimento. Tanta coisa que aconteceu. Mas é muito tempo, nesse tempo acontece muita coisa, 38 anos é tempo. E o que vemos nesse texto é um homem que tinha uma debilidade física. O problema dele era físico.
E ele estava à espera de um milagre. A pessoa que ficava às margens do tanque de Betesda, irmão, era certamente são pessoas desenganadas pelos médicos, e aqui na Bíblia está dizendo que eram os inválidos que estavam ali. O inválido é inválido. Não é que ele perdeu a validade, mas já não serve mais para muita coisa. Já são desenganados os médicos. E eles ficavam ali à beira do tanque, certamente já desenganados. Dependiam apenas de um milagre para serem curados. Já não tinha mais, os médicos na época já não tinham mais como fazer algo pela vida deles. Era um milagre. Betesda é um tanque, quer dizer, casa de misericórdia. Casa de misericórdia, se você for ver a tradução da palavra. Então as pessoas ficavam ali, à espera de um milagre. E quando Jesus chega ao tanque de Betesda, irmão, ele vai direto ao paralítico. Certamente ele passou pela multidão. Porque tinha muita gente lá, à espera de um milagre. Você vê que o paralítico não sabia nem que foi ele. Como nós lemos no final, o paralítico não sabe nem que foi Jesus que curou ele. Nem sabia. E pessoas, certamente ele passou no meio de pessoas que nem sabiam também que era Jesus, não tinham segurado ele. Quem ia deixar Jesus passar, irmão? Jesus passasse que você deixasse ele passar. Não, vem cá, Jesus, vem aqui. Opera um milagre aqui. E quando Jesus chega, ele vai direto ao paralítico e mesmo sem o paralítico dizer nada, sem pedir nada, Jesus libera uma palavra de cura e dá uma ordem. Ele levanta, pega a sua maca e vai embora. E mesmo com tanto tempo, olha como é que é Jesus, uma perfeição de Jesus. Mesmo com tanto tempo, paralítico, 38 anos, Jesus fala com ele, manda ele pegar a maca, levantar e ir embora. Eu fui dar uma pesquisada, que fiquei curioso quanto a isso. Se você quebrar o seu braço, ou torcer o seu braço, engessar, a perna, o braço, qualquer parte, eu fiquei por perguntar, fui checar, saber quanto tempo, depois de engessar o braço, mobilizar o braço, imobilizar, eu preciso fazer uma fisioterapia. 2 semanas talvez não seja necessário, mas 3 semanas certamente você vai precisar fazer uma fisioterapia. Tem profissional na área aqui, dessa área. E Jesus manda um paralítico, irmão, com 38 anos. Levanta, pega a sua maca e vai embora. Pegou e foi embora, foi andando. Sem fisioterapia, sem nada. Sem nada. Esse é Jesus, irmão. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós cremos, que opera milagres, maravilhas por completo. Irmãos, Jesus nos entrega por completo. A cura de Jesus é completa. Não é pela metade. Não existe metade nisso, mais ou menos, ou em suaves prestações, como a casa pernambucana, como o pastor fala, às vezes aqui do tempo que ele comprava nas casas pernambucanas, mas é por completo. E baseado, irmão, nessa história do paralítico, as lições, eu quero pensar com os irmãos algumas lições que aprendemos com a cura do paralítico de Betesda. A primeira coisa que aprendemos aqui com ele é que temos que ter perseverança. Esse paralítico perseverou. Veja, e o que é perseverança? É simplesmente esperar? Não. E olha o que é perseverança. O que o dicionário diz que é perseverança? É a capacidade de continuar tentando e se esforçando para alcançar um objetivo, mesmo diante de dificuldades, fracassos e obstáculos. Diante de dificuldades, fracassos e obstáculos. É a determinação de não desistir, mantendo o foco e a motivação ao longo do tempo, mesmo quando os resultados demoram em aparecer. O paralítico perseverou, irmão. Ele estava ali há 38 anos à margem daquele tanque. Ele perseverou. Não tem como você dizer que ele não perseverou, que ele não buscava o milagre, que ele não estava no foco dele, que era receber o seu milagre. Imagine quantas pessoas ao longo desses anos, irmão, passou na frente desse paralítico, passou por cima dele. Atropelou esse paralítico, recebeu o milagre e ele viu. A situação qual era? De vez em quando, era um tempo que não era determinado, não se sabia quando, o anjo descia, agitava as águas, o primeiro que entrasse, somente o primeiro. Não era o segundo nem o terceiro, o primeiro que entrasse na água era curado de qualquer doença, daquilo que ele fosse buscar ali. E é claro que o paralítico teve perseverança, ele teve dificuldades. O próprio texto diz que ele não tinha como entrar no tanque. Ele disse a Jesus que ele não tinha como entrar, não tinha quem ajudasse a ele. Ele dependia de alguém para ajudá-lo. E se ele não podia entrar no tanque, imagine como deveria ser a vida desse paralítico, irmão. Eu imagino um paralítico às margens daquelas águas, daquele tanque, 38 anos, e se ele tinha debilidade. Se ele não conseguia entrar nas águas, certamente, irmãos, como seria a vida dele? Porque ele tinha necessidades. Primário, secundário, se você não lembra o que é primário e secundário, você vai perguntar a tiazinha que deu aula para você lá atrás, tá? Entendeu que eu não vou falar aqui, não.
Entendeu? Mas ele tinha necessidades, como eu e você temos. Nós precisamos de muitas coisas, precisamos fazer algumas coisas, se alimentar e outras coisas mais, né? E ele tinha. E aí, como ele fazia? Muita dificuldade, difícil. Mas ele não desistiu, irmãos. Ele manteve-se focado na busca pela sua cura. Ele ficou lá, ele permaneceu. As dificuldades e as limitações não impediram de buscar o seu milagre. E eram muitas. Ele tinha muitas razões para desistir. Ele dizia que não tinha ninguém que o ajudasse a entrar nas águas, porém, ele não desistiu. Ele permaneceu ali. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nós estamos falando de perseverança. A prova da nossa fé, a própria palavra de Deus diz que produz perseverança. Então, essas provas que passamos vai produzir a perseverança para que nós nos venhamos alcançar os milagres que estamos buscando. Você pode crer? Amém? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. E não falte coisa alguma. Temos que amadurecer e crescer no Senhor cada dia, que nós temos que ter fé, temos que crer. Se nós vivemos na presença do Senhor, nós temos que crer. Se nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, como nós cantamos aqui, nós estamos debaixo da sombra do Senhor, Ele que nos guarda, nós temos que perseverar. Temos que perseverar e nos manter na posição sem perder o foco, que as dificuldades não venham nos impedir de buscar nosso milagre. Você está em busca do seu milagre, mas passa por dificuldades? Você está em busca de milagres e passa por dificuldades? Claro que passa. Nós passamos, todos nós passamos. Somos seres normais. Não somos extraterrenos. Mas não reclame, irmãos. Ao contrário, nós temos que ser gratos a Deus, porque as nossas lutas nos dão oportunidade. Olhe sempre para as lutas, pelo aquilo que você está passando, porque as nossas lutas nos dão oportunidade de nos fortalecermos e crescermos na fé no Senhor Jesus. Sempre vai ser assim, irmão. Aquilo que Deus está te mostrando, você pode ter, Senhor, o que o Senhor quer com isso aqui? Irmão, tem intimidade com o Senhor, conversa com Ele, bate um papinho com Ele. Não crie barreiras, não crie limites para isso. Deus não tem isso, não. No tanque de Betesda, irmão, tinha um tempo lá para isso, para entrar nas águas, ter tudo. Aqui hoje, você está num lugar, aqui hoje, você tem a liberdade e a intimidade de entregar ao Senhor aquilo que você está buscando, pedir a Ele, conversar com Ele. No momento que a gente está conversando aqui, está pensando na palavra, tem esse tempo com o Senhor. O seu coração, entrega para Ele. Entrega as suas dificuldades, os seus milagres, entrega para Ele. Busque intimidade com Ele. Que vai chegar a hora, irmão, vai chegar a hora, assim como chegou a hora do paralítico, vai chegar a sua hora, a hora do seu milagre, irmão, vai chegar, porque a hora chega, assim como chegou a hora do paralítico que perseverou 38 anos, irmão, vai chegar a sua hora. Eu não sei o tempo que você está esperando, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle da sua situação e Ele vai te entregar. Não são as dificuldades que vão impedir de você receber o milagre que Deus tem para a sua vida. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Lições que aprendemos com o paralítico do tanque de Betesda. É possível, irmão, estar em um lugar de milagres e não ser curado. Veja o que diz o versículo 5 e 7 de João, do Evangelho de João, que nós lemos. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Veja, o tanque de Betesda era conhecido como um lugar onde acontecia milagres. Já falei, já repeti umas 10 vezes aqui. Mas o paralítico estava ali há quase 4 décadas, irmãos. Quase 4 décadas. E ainda não tinha recebido a cura. Ele estava lá. E isso revela que o ambiente ele pode ser propício. Mas a experiência com Deus é o quê? Ela é pessoal. Olha o tanto de gente que tinha naquele local ali. Jesus, quando entrou, no meio daquela multidão, ele foi direto no paralítico. Ele não foi outra pessoa. É pessoal. É pessoal. Eu não sei o que estava no coração daquele paralítico, mas uma coisa eu sei. Ele estava perseverando, ele estava num lugar de milagres, assim como nós estamos num lugar de milagres, onde Deus opera milagres, maravilhas e prodígios, e Ele quer operar milagres, maravilhas e prodígios na sua vida nesta noite. Amém? E quantas pessoas, irmãos, que frequentam as igrejas, não faltam os cultos,
participam de tudo que acontece na igreja. Louva, ora, jejua, mas continua às vezes no mesmo lugar, mesmo estado, sem tomar posse do seu milagre. Veja, isso acontece porque é possível e todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Estar em um lugar de milagres sem necessariamente estarmos em plena comunhão com Jesus. Lugar de milagres, aqui é um lugar de milagres. Lá era um lugar de milagres. Como acontecia lá? Lá, como eu já falei, vou falar de novo, hein? Não estou caducando, não. Tá bom? Vinha-se um anjo, agitava as águas, o primeiro que entrasse era curado. Olha que privilégio que nós temos, irmãos. Olha que privilégio. Nós estamos em um monte de gente aqui. Eu não sei quantos são aqui. Tá certo? Um era curado lá no tanque de Betesda. Você sabe quantos pode ser curado aqui, pode receber seu milagre aqui nessa noite? Eu não sei. Quem? Levanta a mão quem quer ser curado e receber nessa noite. Que Jesus, o anjo do Senhor, está passando neste lugar. Que o Espírito Santo de Deus faz presente neste lugar. Toma posse, irmãos. Não tem limite, irmão. Não tem limite. Não tem limite. No momento que você adora ao Senhor, você entrega o seu coração, você confia nele, o Senhor pode operar um milagre na sua vida. É neste momento, olha que privilégio que nós temos. Não precisamos ficar no empurra-empurra, esperando, não sabemos a hora. Tá bom, tudo bem, a hora da vez nós também não sabemos, mas que o Senhor vai operar, ele vai. Que o tempo chega, a hora chega, tudo chega. Digo isso com carinho, irmão, sabe por quê? Porque eu estou dizendo que quem ainda não recebeu o milagre, não tem. Não quero dizer que não tem uma comunhão com Jesus, não é isso, não é isso. Sabe? Mas a Bíblia mostra que é possível estar num lugar e não ter comunhão ainda, não ter um relacionamento profundo com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Sabe, Deus é santo, Deus é santo. Eu fico, às vezes, sabe, irmão, eu escuto, às vezes, algumas pessoas dizendo que vão entrar na presença do Senhor. Eu digo o seguinte, irmão, não sai não, não sai não. Com esses cabelos que me custaram um dinheirão, ele arrepia, porque só em pensar numa coisa dessa, entendeu? Só em pensar numa coisa dessa, porque sair, meu irmão, se eu sair, eu estou aonde? Se eu não estou na presença do Senhor, eu estou aonde? Eu estou fora. Não ande fora da presença do Senhor. A palavra de Deus é luz para meus lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O Senhor é o Senhor que nos guia, nos conduz. Não sai da presença do Senhor. Não saia. Não sai porque o negócio vai ficar ruim. Sabe? Anda no caminho certinho. O tanque pode ser representado nos dias de hoje pela igreja, lugar de milagres. Mas temos que ter cuidado, irmão, para não entrarmos numa rotina religiosa. Muito cuidado. Sabe? É perigoso, mas temos que ter um cuidado que isso não aconteça na nossa vida. Nada disso, irmão, pode substituir um relacionamento, a adoração, esse momento que nós temos aqui de aplaudir, de bater palma quando a Suzana grita com você, que vocês estão muito sérios e que vocês têm que levantar a mão. Irmão, isso não substitui, isso aí está motivando a você a ficar na presença do Senhor, adorar Ele. É a forma de adorar, mas você tem sua forma de adorar o Senhor. Mas a forma de adorar Ele é de todo o seu coração, um relacionamento que nós temos que ter com Ele. E não fique fora disso. Estar presente fisicamente não significa estar presente no Senhor, estar na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor. O pastor, às vezes, grita daqui, entendeu? Que ele pega alguém dormindo na quarta-feira, deixa até o cara dormir, mas pede para gritar, ver se acorda, porque o cara não subir, se for todo mundo arrebatado, o cara fica. Não, vamos embora. Vamos todo mundo subir, vamos embora. E vê, daqui a gente vê quem está dormindo. Entendeu? A gente vê. É interessante, irmão, a gente vê. Sabe, é bacana. Se tivesse um retrovisor aqui, vocês iam ver como é que é interessante. É muito interessante, é muito interessante. Mas é por isso que é possível, irmão, você chegar aqui, você está cansado e você cochilar, entendeu? E deixar passar. Sabe, aí você volta de novo. Aí volta de novo. Aí vai se passando os anos, ó. Vai se passando, vai se passando. Não deixa passar não, irmão. Fique na presença do Senhor, fique atento, não deixe que o ambiente é muito bom, esse ambiente aqui é maravilhoso, irmãos. Olha, irmão, de propício para que aconteçam milagres. Há uma preparação, há gente orando, há gente se preparando, há consagração, o louvor, pessoas que oram durante a semana, todo o tempo orando para que aconteça milagres aqui durante os nossos cultos. Sabe, e nós cremos nisso, mas o ambiente por si só, irmão, essas paredes aqui, sabe, isso aqui não vai curar você, não vai curar você. Sabe, se a gente chegar aqui e falar com você, clamar por uma cura, Deus pode nos usar para curar você. Mas quem cura é o Senhor Jesus. É Ele quem cura. Sabe, quem cura é Ele. Por isso nós temos que estar buscando todo o tempo a presença do Senhor, estar na presença dEle, buscando o Senhor Jesus, entregando nossa vida, nosso coração para Ele, vivendo todo o tempo na sua presença. E eu digo aos irmãos que nós venhamos hoje nos examinar os nossos corações, irmãos, que sejamos sinceros com nós mesmos. Eu falo sempre de uma conversa com o nosso umbigo. Assim,
uma conversa sincera com nós mesmos. Que muitas vezes, nosso principal adversário não é Satanás, não. Somos nós mesmos. Que às vezes não temos a sinceridade de conversar com nós mesmos. Eu estou indo para o culto por quê? Tem até tempo que o pastor não fala, vem aqui só para ver o baixinho. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Você tem que vir aqui buscar Jesus, irmão. O Senhor da bênção, o dono da bênção. O dono da bênção que muitas vezes vão se acrescentar na sua vida. Sabe, o milagre, ele não estava no tanque, nem na igreja, nem só na igreja. O lugar é propício, sim. Acontece milagre, sim. Como acontecia no tanque, acontece aqui. Mas, sim, acontece na presença viva do Senhor Jesus em nossas vidas. Que nós viemos buscar a presença viva do Senhor Jesus. Nós vamos estar buscando ao Senhor todo o tempo, andando na presença dEle, buscando aquele que é o Senhor de nossas vidas. Amém? Lições que aprendemos com o paralítico do tanque de Betesda. Para receber o milagre, irmão, é preciso estar na presença do Senhor. Como eu já falei aqui, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 8. Então Jesus lhe disse, levante-se, pega a sua maca e ande. Bastou uma palavra de Jesus e a vida daquele homem começou a se transformar. Uma palavra, mais nada, não precisou de mais nada. Jesus fala com ele, a vida dele começa a se transformar. Depois de tanto tempo, quando chegou o seu dia, quando chegou a sua hora. Nada daquele ritual, entrar no tanque, esperar a água se mover, não precisou nada disso. Nós não precisamos de entrar no tanque. Nós precisamos entrar na presença do Senhor, estar na presença dele e ficar e permanecer. Para que o Senhor opere seus milagres e maravilhas em nossas vidas. Basta somente a presença de Jesus, irmão, que liberou uma palavra. E o impossível aconteceu na vida daquele paralítico. Eles eram aqui, irmãos, eles eram pessoas inválidas. Está aqui, ó. Eles eram inválidos. Os cegos, os mancos, os paralíticos, eram inválidos. Para a sociedade, essas pessoas aqui não tinham valor nenhum. Nenhum. Por isso que eles iam para lá. Que só restava o quê? Um milagre de Deus na vida deles para que eles fossem curados. E na nossa vida, irmão, nós queremos viver a abundância do Senhor nas nossas vidas. As bênçãos do Senhor. Nós queremos buscar, nós estamos sempre buscando milagre. Buscamos viver em santidade, irmão, porque o Senhor é santo. A cura não vem de ritual, mas sim de um relacionamento com Cristo. Quando ele está diante de Cristo, sem ele saber nem quem era o Senhor conversa com ele. Com um relacionamento. Tem dificuldade, irmão, para a gente entender o que é esse relacionamento, essa conversa? Olha a simplicidade que Jesus teve com esse paralítico. Olha a conversa que ele teve. Às vezes nós queremos buscar, irmãos, alguma formalidade, alguma coisa, às vezes, sobrenatural. Irmãos, o Senhor é santo. O Senhor é santo. E Ele é santo. Precisamos estar em santidade. Deixarmos o pecado. Deixarmos uma vida de pecado. Buscar viver em santidade. E buscar ter um relacionamento com o Senhor. Como? A palavra nos ensina. Está sempre nos ensinando. Orar é conversar com Ele. Ter intimidade. Deus é Pai. A figura de Pai está nele. A figura de Pai está nele. Se você tem um momento de solidão, de desamparo, se sente só, irmão, Espírito Santo, não te deixe sentir só de maneira nenhuma. Ele é presente, Ele é um Pai presente todo o tempo. E Ele pode cuidar de você. Você pode pedir um abraço, Ele vai te dar um abraço, Ele vai preencher o espaço que é dele na sua vida. Não deixe coisas preencher, que Ele tentar preencher a sua vida, porque Ele não vai preencher. É o Espírito Santo de Deus. É o Senhor, é um relacionamento com o Senhor. Quando Ele entra na nossa vida, o impossível torna possível e restaura a nossa dignidade e nos dá um propósito. Quando Jesus disse ao homem, pegue a sua maca e ande, Jesus estava dizendo para não voltar mais para o lugar da dor. Quando Ele mandou o paralítico andar, Ele mandou o paralítico sair fora. Vai embora, sai daqui. Aonde é que Jesus encontra com ele depois, irmão? No templo. No templo. Ele estava lá no templo. Ele não sabia nem que era Jesus. Lá que ele foi saber que foi Jesus que curou ele. Agora, a maca, irmãos, o que era? O que representava a maca? Era um testemunho. Era o passado. Ele mandou ele andar por quê? Pega a sua maca e anda para que testemunho, para ele falar quem foi. Ele disse para quem? Para os judeus. Que Jesus que o curou. Era o cara que era o dono daquela maca. Era um testemunho, não para você voltar para o lugar do problema dele, da dificuldade dele. Busque estar na presença do Senhor diariamente, irmão. Não apenas quando temos necessidades. Estar na presença do Senhor tem que ser o nosso estilo de vida. É estilo de vida. Viver na presença do Senhor, busca de santidade, irmão, só vai acabar, sabe quando? Quando nós somos arrebatados, quando nós formos para a glória. A palavra de Deus diz que ninguém verá o Senhor se nós não tivermos santidade. Nós temos que buscar santidade.
Sem santidade ninguém verá a Deus. A palavra é clara. Deus não está inventando nada aqui, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Quem muda somos nós. Nós temos atitudes diferentes, comportamentos diferentes, mas Deus tem o mesmo. Deus não muda. E é na intimidade com o Senhor que encontramos forças, como nós cantamos aqui. Ó. E os milagres, na presença do Senhor, são duradouros. Que são as bênçãos do Senhor, irmão, que nos enriquece e não traz dano algum. Que nós possamos viver, irmãos, uma vida de santidade, nos afastarmos do pecado, buscar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, viver na presença santa do Senhor. Irmãos, todas as dificuldades elas vão aparecer, mesmo aqueles que perseveram. Como nós lemos aqui, nós vimos aqui, o paralítico perseverou, mas tinha dificuldades. Sabe, você espera, às vezes, uma resposta de um advogado. Quanto tempo? Quanto tempo? Mas sabe de uma coisa? Jesus está no controle, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de nada, não. É Ele que vai te dar a resposta. É Ele que vai dar a palavra final. É Ele que vai determinar o que você vai fazer ou o que não vai. Porque se Ele te mandar fazer, faça. Que você vai levantar de onde você está sem fisioterapia nenhuma. Sem dor nenhuma. Sem nada, sem sequelas, irmãos. Sem nada. Deus é assim. Deus opera milagres dessa forma, assim como Ele operou na vida do paralítico. E eu quero concluir, irmãos. E eu vou concluir. E eu vou concluir, o pastor vai pregar domingo. Vocês gostam. A história desse paralítico, irmão, desse homem, ele se assemelha a muitos de nós. Muitos de nós têm uma semelhança com essa história. Tem áreas de nossas vidas, irmão, que parecem até paralisadas há anos. Tem causas que nós colocamos diante do Senhor que faz tanto tempo. Quantos anos nós estamos com essa causa diante do Senhor? Às vezes nós temos dificuldades, alguns problemas que, às vezes até desistimos de enfrentar, de encarar para que haja uma solução. Colocamos, às vezes, até debaixo de um tapete. Eu vou colocar esse problema debaixo de um tapete, eu vou conviver com ele. Vou conviver com esse problema porque eu não quero enfrentar outros problemas maiores dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu relacionamento. Eu vou deixar de lado para que eu possa viver tranquilo. Não, irmãos. Esse problema tem que vir para fora. Ele tem que ser esclarecido, ser colocado diante do Senhor. E essas áreas, irmãos, que estão paralisadas, elas vão acontecer, vai acontecer o milagre, vai acontecer a transformação. Se é uma necessidade de um diálogo, de uma conversa, o Espírito Santo de Deus vai te dar tempo. Sabe, irmão, muitas vezes nós tentamos resolver coisas no impulso, no nosso tempo, mas não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. O tempo é de Deus. Quem determina o que vai acontecer e na época que vai acontecer é Deus. Nós não somos donos do tempo. Nos preocupamos com tanta coisa, tanto tempo, sobre tantas as coisas, mas o tempo é de Deus. No momento e na hora certa, as coisas vão acontecer. Jesus foi tentado no deserto e na hora certa, o diabo vazou. Foram 40 dias de jejum, né, de prova. Quantos dias choveu na terra, irmão? O dilúvio? 40 dias e 40 noites, né? 41º dia, as águas se acalmaram, baixaram. O dia vai chegar. O dia vai chegar. Jesus foi crucificado. Ao 3º dia, ele ressuscitou. Irmãos, o tempo, ele chega. Jesus sofreu, Jesus ficou pendurado no madeiro 6 horas. 6 horas. Sabe? Por nós, por amor a nós. Sabe? Que a gente possa sempre estar olhando para a cruz, irmãos. Olhando para a cruz, porque Jesus é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo, disso não duvidamos. Ouvindo a palavra da verdade, mas ainda não experimentamos o milagre. O que falta às vezes é permitir que Jesus, meu irmão, se aproxime de nós, assim como ele fez com o paralítico, e deixamos que Jesus nos pergunte: você quer ser curado? Você quer receber o seu milagre? Você quer tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida? Você quer receber aquilo que Jesus tem para a sua vida nessa noite? Que verdadeiramente nós venhamos entregar, irmão, a nossa vida e as nossas causas, aquilo que temos buscado no Senhor, aos pés da cruz ao Senhor Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está
braço forte do Senhor. Diga: aquele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, é o Senhor que dá o escape, é o Senhor que dá o livramento, é o Senhor que dá a vitória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está um povo, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, a busca, Senhor Deus, para viver na presença santa do Senhor, em busca de milagres, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, que nesta noite o Teu povo, Senhor Deus, venha entender, venha entrar nos seus corações, nas suas mentes, Senhor Deus, que o Senhor é nosso Deus, é ao qual nós nos relacionamos, é o Espírito Santo de Deus que é o nosso melhor amigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do Teu povo, declarar vitória, Senhor Deus, sobre aquilo que eles vieram buscar aqui nesta noite. Entrega o milagre, Senhor, Teus filhos, Senhor, nesta noite. Pai amado, Pai querido, eu quero orar, Senhor Deus, por este altar de oração, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Toma cada pedido aqui, Senhor Deus, diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, vem de encontro a essas vidas, que aquilo que eles colocaram aqui, Senhor Deus, o Senhor vem entregar, que eles venham testemunhar a favor do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que nós oramos agradecidos, Senhor, é no santo e poderoso nome de Jesus, Senhor. E a igreja diz: amém.